retorno aos trabalhos habituais, às 10 EBD, às 11, o culto dominical. Sendo o primeiro domingo do mês de junho, supostamente seria a ceia, no entanto, vamos aqui fazer uma troca. A ceia será feita no segundo domingo do mês de junho em vez do primeiro. Então, no próximo domingo será uma mensagem normal. Tenho aqui também um apelo para nos dirigir, para dizer a toda a gente, porque toda a gente pode ajudar. Próximo sábado, dia 6, teremos que fazer uma limpeza geral à igreja. Aproxima-se o culto da ação de graças pelo aniversário. Temos bastantes problemas de umidade para resolver nas paredes e então, de uma forma mais imediata, temos que fazer uma limpeza geral. Então, contamos com todos, a partir das 9 horas, aqui na igreja, para fazermos uma limpeza de todas as divisões aqui do templo. Para os irmãos que estejam disponíveis e queiram colaborar, é óbvio, podem comparecer. Teremos então, conforme já referi, estamos aqui à beira de completar mais um aniversário. Alguns dos irmãos sabem quantos anos já estamos aqui instalados neste templo? 30 anos. Vamos fazer 30 anos, desde 1996. É realmente uma data muito, muito importante. Passou muito tempo e ao mesmo tempo parece que foi ontem que estávamos no dia 10 de junho de 1995. Aqui, sim. Eu sei, mas aqui, este tempo vai fazer então 30 anos de construção, de inauguração. Nesse dia vamos no culto que vamos ter no dia 14, então, para a ação de graças pelo aniversário do templo. Vamos fazer um levantamento da oferta do dia do templo. Como os irmãos sabem, nós tivemos bastantes danos no nosso telhado e estamos para iniciar muito em breve as obras para substituição do telhado. Então, estamos debaixo da graça divina, dependemos totalmente dele, porque não temos a verba toda que nos é solicitada. Então, estamos mesmo dependentes da graça divina, para que se faça um milagre, para que todos possamos colaborar nesse dia, nesse levantamento da oferta, possamos fazer com amor a nossa oferta sacrificial para o dia do templo, no dia 14 de junho, no culto de ação de graças. Nesse dia também, a seguir ao culto, teremos de fazer uma assembleia extraordinária. Então, todos os membros da igreja deverão permanecer. Será uma coisa rápida, mas é importante falarmos e é importante que todos permaneçam após o culto. Em termos de anúncios e informações é só, mas é sempre relevante mencionar para que nenhum caia em esquecimento. Vamos agora consagrar o euro missionário. A irmã Fernanda vai cantar no instrumental. Nós vamos consagrar o nosso euro semanal. Aquele euro que nós colocamos ali no copo, que vai ajudar no sustento dos pastores e obreiros que ajudam nas missões, nas igrejas que estão envelhecidas e com pouca congregação. Então vamos consagrar este euro semanal depositando no copo, em conjunto com outras igrejas que têm a mesma iniciativa. Então vamos com alegria e com amor ajudar estes servos do Senhor. A irmã vai tocar no instrumental.
Encontram-se também fixadas ali no quadro do SEM as informações do mês anterior, que eles mandam-nos sempre o relatório, então os irmãos podem ver de que maneira são direcionadas estas ofertas. Convido os irmãos depois no final a passar ali pela parede do fundo e ler o relatório do mês anterior. Os irmãos explicam, além de uma breve mensagem, uma breve reflexão, eles explicam como que as igrejas em que estão a trabalhar, de que forma é que apoiam e incentivam-nos também sempre a contactar com essas igrejas. Então, vamos depois passar por ali para ter mais informações. Eu peço ao irmão João para nos fazer uma oração de agradecimento pelo Euromissionário. Obrigado, Pai querido, por tu nos escolheres para sermos projetos aqui neste lugar. Agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado por cada um de nós. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todos aqueles irmãos que também vais abençoando e vais colocando no seu coração para, Senhor, participarem na tua obra, lembrando que toda a obra é tua e não nossa, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que abençoes cada um daqueles que contribuem, que nunca possa faltar nada, Senhor, e abençoes, Senhor. Sabemos que tu estás naquela vida pobre que nada tinha e que contribuiu e tu enalteceste, Senhor, e pedimos por cada um de nós que tu conheces cada um dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas doenças. Também conheces todas as coisas que nós conhecemos. Abençoa esta igreja sempre, Senhor. Sabemos que muitas vezes fica mais fragilizada, sabemos que muitas vezes, como todas as igrejas aqui, Senhor, mas, Senhor, tu estás sempre com a mão nelas e nós te agradecemos pela tua mão, pelo teu cuidado por toda a igreja, Senhor. Abençoa-nos, ajuda-nos e obrigado, Senhor, pois é em nome de Jesus, o nosso querido Salvador, que tu pedimos e tu te agradecemos. Amém. O hino que vamos entoar fala-nos da unidade da Igreja. Pessoas unidas que conseguem fazer muito mais e ir muito mais longe do que cada pessoa trabalhando sozinhas. Irmãos, neste momento estamos a atravessar grandes desafios, não só nas nossas vidas, mas sobretudo na Igreja. Mais do que nunca precisamos de direção divina. Mais do que nunca precisamos de estar unidos. Não só em oração, mas unidos, como Paulo nos fala na sua carta aos Romanos 15, versículos 5 e 6, que diz: o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade é uma grande necessidade nossa, não só a nível das nossas relações humanas, mas mais importante é na Igreja, pois em Jesus somos todos membros do mesmo corpo. Sem o resto do corpo, um dedo, uma perna, um dente, acabam por morrer. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Precisamos de ter comunhão com os nossos irmãos para permanecermos vivos. Somos todos diferentes, mas em Jesus estamos todos unidos e podemos superar assim as nossas diferenças. Vamos entoar Amor Fraternal, hino 381. Quem puder ficar de pé, para podermos cantar em conjunto, em uníssono. Oh
ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos ter uma breve oração pela direção divina sobre a nossa Igreja, pelas decisões que temos que tomar, pelos desafios que se avizinham. Então, que possamos, em oração e também levar para casa esta necessidade, reconhecermos em oração por isto. Vamos orar. Pai Santo, obrigada por estarmos aqui presentes. Obrigada por tocares no nosso coração para nos dirigirmos a Ti sempre que necessitamos, sempre que temos graças para dar, sempre que temos tristezas para compartilhar. Pai Santo, obrigada por teres Tua vontade de falar diretamente comigo. Nesta hora queremos pedir pela direção da Tua Igreja, pela direção divina, pela Tua luz, pela Tua sabedoria nos nossos corações, que possamos estar juntos, possamos estar unidos em todas as decisões que temos de tomar e que, quando o mar está mais atribulado, Pai Santo, nós possamos confiar, porque Tu estás connosco. Possamos não ter medo, possamos permanecer ainda assim, juntos, de mãos dadas para atravessar este desafio. Guia-nos, Pai Santo, dá-nos a Tua sabedoria e ilumina o nosso caminho. Em nome do Teu Filho amado, te peço e agradeço, com perdão dos nossos pecados. Vamos entoar o hino Vamos à Igreja, o hino 382, enquanto fazemos o levantamento dos dízimos das nossas ofertas. Thank
enfermos da nossa igreja, tu sabes o quão idosos estão e precisam da tua mão consoladora, Senhor, para enviar as tuas filhos, Senhor, ser com eles. Quero também pedir sabedoria para podermos ministrar estes bens que ofertámos no coração, Senhor, possamos dirigi-los para a manutenção da tua casa, para a beneficência da tua comunidade, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Salmos 133, versículos 1 a 3 diz: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até à gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Vamos entoar o cântico Glorificar o Rei Jesus. Aleluia. Bom dia. Bom dia. Qual o texto que eu vou pegar? Como é que você sabe em Lucas? É contigo, Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. E hoje nós vamos estar concluindo essa série de mensagens do Evangelho de Lucas.
domingos todos agora a gente tem liberdade. Mas hoje a gente tem pensado sobre a nossa caminhada com Cristo. O que significa isso? E quem caminha com Cristo é a igreja. Então, é quase que uma recapitulação de tudo aquilo que nós estamos vendo, mas procurando responder o que é essa igreja. Então, vamos ao texto. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Vamos orar. Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus que a tua palavra ela nos esclareça, que ela nos confronte, que ela nos incomode e que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos iluminando para percebermos o texto, mas também incomodando-nos para que nós possamos nos submeter àquilo que tu dizes na tua palavra. Ajuda-nos para que nós possamos realmente ser aquilo que temos que ser. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que é a igreja? Para alguns, você falar em igreja é fazer parte de uma estrutura religiosa. Para outros, igreja é um edifício. E às vezes um edifício muito bonito, que está no centro da cidade. Agora o texto que nós temos, ele nos apresenta um outro conceito. E ele nos traz algumas realidades muito interessantes e muito desafiadoras, como nós temos vindo refletindo nesses meses, porque, notem, ele fala que Jesus segue e o seu grupo de discípulos, de discípulas, caminham com ele. Então nós vamos vendo algumas coisas. Primeiro, há um grupo de pessoas que está caminhando. Enquanto fazem a caminhada, Jesus está pregando e está anunciando o evangelho do reino de Deus. E eles estão ouvindo e aprendendo. Discípulo é aquele que aprende, que está sendo ensinado, está sendo preparado para depois executar a tarefa. Não apenas isso, Jesus está curando, e Ele cura as pessoas das suas enfermidades, dos seus males físicos e emocionais, e o texto diz que Ele está libertando as pessoas dos poderes malignos. Está acontecendo isso nessa caminhada. E aí surge-nos então uma pergunta: o que é igreja? O que me faz fazer parte da igreja? A primeira coisa, olhando para aquilo que eu entendo, de modo que o texto nos diz aqui, que haviam mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, ficados livres, e tudo, a igreja é a comunidade da liberdade. O termo igreja é muito interessante. Deixem eu definir. Igreja significa assembleia, um grupo
de pessoas que é convocado e chamado para fora, para uma reunião. Notem, igreja é plural, não é singular. É um grupo de pessoas que é chamado. Eu sozinho não sou igreja. Tu sozinho não és igreja. A própria definição do termo já diz isso. E é interessante, porque esse termo do original é a junção de duas palavras, que é epicaléu. Aqueles que ouviram o chamado e responderam positivamente, foram chamados de um lugar para o outro, foram libertos, mas somos livres do quê? Do que nós somos libertos? Primeira coisa é que nós somos livres das garras do pecado. Paulo escreve no capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, ele diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então nós éramos escravos do pecado. E aqui, no conceito que Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele está mostrando o jugo da religião, de obedecer todas as regras impostas e exigidas pelo judaísmo. Livres do pecado, livres também do poder das hostes espirituais da maldade, livres do poder do diabo. Ele não nos toca. Notem que Jesus, aqui o texto diz, ele expulsou demônios. E Jesus, quando comissiona a igreja, quando ele fala sobre a realidade de ser igreja, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As hostes espirituais da maldade, elas irão ruir com o agir da igreja. E nós fomos libertos desses poderes. Pedro diz que o diabo anda em derredor, buscando alguém a quem possa tragar. Ele rodeia, ele busca, mas ele não pode, porque Jesus diz que ninguém tem o poder de nos arrancar das suas mãos. Somos livres do preconceito que nós carregamos, que nós somos preconceituosos. E nós, no versículo 1, versículo 3, ele fala dos 12, e depois fala das mulheres, e mostra essa união, que é a união que nós devemos viver, de aceitarmos uns aos outros, no próprio grupo dos 12. Quando nós olhamos e sabemos a história, nós percebemos que era impossível aqueles homens conviverem amigavelmente se não fosse Cristo. Era impossível aquele grupo aceitar que aquelas mulheres caminhassem com eles se não fosse Cristo. Então, para que os nossos preconceitos caiam por terra, nós precisamos ser livres em Cristo Jesus. E quando eu falei caio por terra, eu lembrei um canto muito antigo, pelo menos na minha época da adolescência, na época do lobo. Há muito tempo atrás, dizia assim: caiam por terra agora os inimigos do Senhor. Eles precisam cair para que nós sejamos livres, plenamente livres. Precisamos deixar cair os nossos preconceitos. A segunda realidade que o texto
me ensina é que igreja, essa coisa que nós temos vindo a estudar, de estar com Cristo, caminhando com Ele, ela é a comunidade do acolhimento. É o local onde todos são bem-vindos, onde todos são aceitos, onde todos encontram morada, onde todos encontram acolhimento. Somos aceitos primeiramente por Deus. Deus nos aceita, porque Ele nos ama, porque Ele chega para nós e nos concede a sua misericórdia. Nós utilizamos algumas expressões e às vezes não sabemos o que é, não é verdade? Às vezes nós falamos muito de misericórdia e não sabemos definir misericórdia. Os meus filhos, eu ensinei para eles a lição da misericórdia e da graça em momentos distintos. Misericórdia é recebermos aquilo que nós não merecemos. Como é que os meus filhos aprenderam isso? Eu sou adepto de pais de línguas boas formadas meus filhos. Isso não cria trauma. Eu não fiquei traumatizado. Então esse conceito da psicologia, você dá uma palmada no filho, vai deixar o menino traumatizado. Isso quer dizer, eu levei, quando chega a minha vez, eu não vou dar? Não, peraí, isso também tem direito. E a Bíblia diz que nós não devemos afastar da criança a vara da correção. Eu prefiro ficar com isso na minha vida do que essa psicologia positiva. E então, houve momentos em que os meus dois filhos portaram-se mal e mereciam umas boas palmadas. E aí eles sabiam, eles diziam que agora eu chegar e bater logo porque fazia como eu fazia. Eles diziam que eu pregava, fazia introdução, recordar o que eles fizeram, aí perguntar o que vocês merecem, eles respondiam. Aí eu depois dizia, então agora vocês vão apanhar 3 pontos. Aí terminava dizendo, agora eu batia e dizia, eu estou fazendo isso porque eu amo vocês, agora vem me abraçar. Era tudo que eles não queriam, mas era assim, era um processo, para que eles soubessem porque estavam acompanhando, eu chegava e batia. Mas houve momentos em que eu cheguei para eles e disse, hoje vocês vão aprender a lição da misericórdia. O que é? O que vocês fizeram? O que vocês merecem? Merecemos apanhar. Por quê? Porque fizemos isso, isso e isso. Então o que está na hora? Está na hora de apanhar. Mas vocês não vão merecer, não vão receber isso. Hoje vocês vão receber perdão. Isso é misericórdia. Receber aquilo que nós não merecemos. Nós merecemos de Deus a ira, o castigo, mas Ele nos concede aquilo que nós não merecemos. O que nós merecemos é o castigo eterno, é o inferno. Eu certa vez disse com um grande amigo meu, ele orando, aí ele tinha entrado nessa loucura de pensamento que Deus passa a ser nosso escravo, e começou a orar e disse, Deus, eu te exijo, eu exijo o que eu mereço. Eu fiquei olhando aquilo, ouvindo aquela oração. Aí quando ele terminou de orar, nós somos, até hoje somos bons amigos, eu olhei para ele, rapaz, você merece um inferno. Que é isso, Marcos? Eu disse, não, mas é o que nós merecemos. Não exige o que você merece de Deus, não, rapaz. E de Deus nós merecemos a sua ira, mas Ele é misericordioso e por causa das suas misericórdias é que nós não somos consumidos. Aí Ele nos dá graça.
nos acolhe com graça. Veja, misericórdia é receber o que nós não, e graça é um favor que nós dizemos imerecido. É o oposto da misericórdia. Você não recebe o que merece, graça. Você recebe aquilo que não merece, que é o amor de Deus, que é o acolhimento de Deus, é o abraço de Deus. É Jesus na cruz do Calvário dizendo: eu te aceito, eu te recebo, eu te quero comigo. E isso se dá porque Ele nos perdoa. No seu acolhimento, no seu amor, Ele nos perdoa. Então veja, a comunidade do acolhimento, somos aceitos por Deus, somos aceitos pelo que somos e não pelo que temos e não pelo que merecemos. Deus nos aceita, não importa quão quebrado nós estamos, não importa a condição que nos encontramos, Ele nos aceita pelo que somos, não pelo que merecemos. Não existe meritocracia, não é pelo que temos para oferecer, mas é porque Ele nos ama. E deve ser também, e devemos ser aceitos e aceitar uns aos outros. E aí entra a vida em comunhão. Mas aceitar uns aos outros é complicado, porque nós somos esquisitos, porque cada cabeça é uma sentença, e porque geralmente nós queremos que os outros sejam do meu jeito. Eu agora vinha com a Sofia no carro e a gente vinha falando comigo, né? Ela gosta de cozinhar, eu também gosto de fazer algumas coisas, e nós estávamos justamente dizendo isso. Quero cozinhar, mas não quero que ninguém dê palpite. Eu vou fazer do jeito que eu sei. Aí eu estou fazendo, mas já pôs isso. Quem está fazendo é você ou sou eu? Então deixe de fazer. Sou eu que estou fazendo. E nós temos a mania de querer dar um jeitinho na vida dos outros. Meu velho pai dizia: é muito fácil viver a vida dos outros, difícil viver a minha. A vida dos outros eu passo muito bem, eu resolvo todos os problemas. Os meus é que são complicados. E aí nós precisamos nos aceitar e aprender a viver em comunhão, aceitando o outro do jeito que ele é. Eu encontrei um grupo, estou dentro do grupo de WhatsApp, o WhatsApp é muito bom. Tem coisas ruins, mas tem coisas boas. Nossa época dos anos 80, final dos anos 80, 90, na igreja. E nós vamos conversando. Aí vamos lembrando, como é que está falando, Aí nós lembramos da nossa época que tinha se convertido um rapaz na igreja. Até hoje o centro dele ninguém sabe, porque a gente só chamava de surfista. Porque ele era surfista, né? Vinha, e na época que surfista era doidão, queimava uns negócios meio estranhos, cabelo parafinado, todo cheio de tatuagem, chegava na igreja com uma calça cor verde limão, uma camisa laranja, fluorescente, a gente olhava, parecia que não se perdia nunca. Faltasse luz, a gente colocava o surfista no meio da igreja e estava tudo lá. Era aquela coisa brilhante. A gente só chamava de surfista. Mas sabe o que é duro? É que tinha gente que queria que o surfista mudasse o jeitão dele de ser. Antes, por que ele tem que mudar agora? O que era mudar? Não pode mais usar aquela calça verde, limão,
pode mais chegar com aquele cabelo parafinado, platinado, louro. Por que não? Porque eu quero. E eu digo que o jeito de ser genuíno de crente é andar todo assim. Não. Sente e aprenda a conviver. Não aceito uns pelos outros. E o terceiro ponto. Hoje eu vou passar um pouquinho. Eu tenho sido econômico. Igreja é comunidade de peregrinação. É por isso que o texto diz que Jesus ia andando, estava caminhando. E o termo peregrino é muito bonito, né? Que é daí que surge o termo paróquia, que é nossa casa comum. E nós peregrinamos, somos paróquicos, estamos andando para casa. E aí nós peregrinamos, mas veja, peregrinamos juntos, caminhamos juntos. E se nós estamos juntos, nós temos que aprender a conviver e a enfrentar os problemas juntos. Não é abandonar o barco, é enfrentar o problema junto. Atos capítulo 6 diz que a igreja surgiu um grande problema. Por que foi um problema? Aquilo que eu falei antes, preconceito. As viúvas judaicas estavam sendo bem tratadas, estavam sendo cuidadas, as outras estavam sendo colocadas de lado. E o povo disse: não, peraí, a coisa não funciona assim. Nós temos que dar um jeito com isso. Aí o que aconteceu? Surgiram os diálogos. Eles vão cuidar da necessidade de ver quem tem necessidade e vão tratar disso. Surgiu um problema, foi avaliado, surgiu a solução e todo mundo continuou junto na caminhada e na jornada. Juntos, proclamando o Evangelho do Reino de Deus, juntos anunciando Jesus. Cheguei cedo, aí fiquei aqui na entrada, ouvindo Daniel falando, trocando um dedo de prosa com o irmão João. Aí nós estávamos com o irmão João, disse: como é bom quando vemos acompanhando. Isso é verdade, vim com a Sofia trocando ideia, conversando, nem senti o tempo passar. Às vezes sozinho parece que nunca chega. Aí o irmão João disse: por isso é que Jesus disse que é bom ir de dois em dois. E naquela época, que não tinha carro, no sol, caminhando, trocando ideia, um confortando o outro, um incentivando o outro, juntos, levando a mensagem. Mas para que nós temos anunciado o reino de Deus? Será que nós estamos anunciando Jesus? Para que você falou de Jesus essa semana? Juntos, caminhando, peregrinando, promovendo cura. A igreja, ela tem que ser lugar de cura, nunca promotora de doença. Mas às vezes a igreja, ela é patológica, ela é geradora de doença, mas ela não pode ser. O Evangelho diz que Jesus estava curando, que a igreja estava levando cura. E é isso que nós temos que ser, agentes de cura, de transformação espiritual, emocional, social, mas não agentes patológicos. E às vezes nós geramos doença. Não pode ser. Nós peregrinamos levando cura. E nós peregrinamos, caminhamos juntos para a nossa casa. Nós não vamos ficar aqui, nós vamos para casa. Mas não é sair daqui, cada um ir para a sua casa, nós vamos para a nossa casa.
história muito interessante de um casal de missionários que passou 40 anos de serviço árduo no campo missionário. Aí eles estão voltando para casa, num barco, num navio, vindo de segunda classe. Aí quando estão chegando no porto, havia uma grande multidão, festa, tudo. Aí eles olharam, né? Navio entrando, Nova York, e aquele missionário velho, já cansado, olhou para a esposa e disse: olha, tem uma festa, o povo está à nossa espera, tapete vermelho, fogos. Quem sai primeiro? Pessoal da primeira classe. Ele está lá na segunda com a esposa dele. Quando saiu, não tinha mais ninguém à espera dele. Ninguém esperando por ele. O que aconteceu? Frustração. Ele disse: isso não é justo. Passei 40 anos. Chego, não tem ninguém me espera. Volto para casa, não tem ninguém. A esposa dele pegou, ele se incentivou e disse para ele orar. E aí ele voltou com um sorriso leve no rosto. E ela perguntou o que tinha acontecido. E ele disse que falou com Deus, explicou tudo a Deus. E ela então disse: qual foi a resposta de Deus? E ele falou para ela. Ele não me respondeu. Apenas colocou a mão no ombro suavemente e disse ao meu coração: meu filho, tu ainda não chegaste a casa. Mas ainda não chegamos em casa. Nós estamos caminhando para a nossa casa. Isso aqui é passageiro. E às vezes a gente fica brigando pelo que é passageiro. Há um livro muito bonito, eu até coloquei aqui, chamado Brilho Celeste. Não é esse que a gente vai cantar depois, mas o Brilho Celeste eu acho tão bonito. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-nos. Eis-me convosco, disse Jesus. Deus que nos chama para caminhar com Ele é o Deus que nos diz: eu estou convosco. Perceba, igreja, comunidade. Igreja e comunidade. Eu sozinho não sou igreja. Preciso de você. Utilizando a expressão bem portuguesa, eu preciso de ti. Você é afastamento, eu não gosto disso. Eu gosto que a gente tenha proximidade. Igreja é local da liberdade, da cura, é local da proclamação, da restauração. Vamos seguir juntos, percebendo aquilo que o Senhor nos diz. Eis-me convosco. Ele continua caminhando. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar, não é? Depois oramos.
vivifica-nos. Aviva a tua igreja em prol do teu amor, tua graça, tua comunhão. Esteja com esta igreja, esteja com